Fala galera, como vocês pediram, eu vou fazer um vídeo introdutório através da minha experiência como coach a respeito de dosagem de testosterona. Vale lembrar que eu não sou médico, todas as informações que eu citar dentro desse vídeo são de caráter informativo e é sempre o ideal que você trabalhe junto ao seu coach, ao seu médico, ao seu treinador e ao seu nutricionista, tudo relacionado ao bodybuilding, tá? Para uso em praticantes de fisiculturismo, que é bem diferente de TRT. Eu não estou falando de terapia de reposição à testosterona e nem estou falando de atletas de altíssimo nível, né? Sempre as informações vão variar de acordo com quem você é. Então, vou colocar como exemplo todas essas informações para um cara que faz uso de hormônios de maneira ininterrupta, pratica o bodybuilding, seja atleta ou não, e quer manter um bom nível de estética e fitness a longo prazo, tá? Eu acho que esse quadro se enquadra na maioria das pessoas que são praticantes do fisiculturismo. Então, vamos lá. Gente, qual é o primeiro erro que a gente encontra quando a gente fala de dosagem de testosterona? As pessoas elas não entendem muito bem como o fármaco funciona e o que você tem que ajustar nos exames de sangue. Esse vídeo vai ser mais voltado a isso, esses ajustes, esses pequenos tweaks que a gente tem que fazer, e são ajustes que você tem que ter experiência dentro do meio para poder fazer. A primeira coisa que eu queria citar, antes de entrar em detalhes, é que quem usa hormônio não é referência. Então, é impossível você ter uma testosterona total suprafisiológica, ou melhor, bem acima, né, além do suprafisiológico, né, e querer ser referência em todas as outras taxas. Isso não existe, tá? E eu acho que o problema número 1 de alguns profissionais é que eles querem analisar cada taxa, cada exame, né, cada categoria ali de maneira independente. Isso não existe, tá? Você analisa o seu atleta como um quadro, né? O quadro clínico aliado aos números, os valores que estão fora ou dentro da referência, você tem que analisar como um completo, né? Então é lógico que uma pessoa que tem uma testosterona total de 2.000, 3.000, ela não vai ter um estradiol dentro da referência, ela não vai ter um DHT dentro da referência, não faz o menor sentido. Então esse é o erro número 1 que os profissionais cometem, né? Querer regular DHT e E2 sem olhar para a quantidade de testosterona que aquela pessoa está usando. Então, galera, nada de atirar com bazuca para matar barata, nada de usar antiestrogênio, porque seu estradiol está acima da referência, até mesmo 2 vezes acima da referência pode ser normal, dependendo da dose de testosterona que você tenha. De novo, você tem que analisar o quadro clínico, porque se a pessoa estiver acima da referência, mas estiver se sentindo bem, com todas as suas taxas em dia, não vai ser só o estradiol que vai ser um quadro para você já entrar com antiestrogênio, né? Um inibidor de aromatase. Porque o inibidor de aromatase a gente sabe que tem mais contras do que pró, né? É uma droga que mexe com seu perfil lipídico, mexe com suas articulações, mexe com a sua libido, né? Então, existem várias funções que o seu estrogênio tem que são importantes para o corpo humano. Então, assim, erro número 1 é esse. Não analise taxas separadas, tá? Analise o contexto geral do seu atleta e daí você tem que entender que você não é referência, beleza? Então, vamos para o próximo ponto. O próximo ponto que eu queria falar é que a testosterona é a droga com mais colaterais que tem no meio dos usos de hormônios, né? Então, assim, a gente costuma falar da trembolona, a gente costuma falar de outras drogas que têm muitos colaterais, drogas que são endemonizadas, só que a gente tem que entender que a testosterona é uma das drogas que mais mexe, né, no seu quadro corporal inteiro, né? No quadro químico, no quadro psicológico, fisiológico, neuroquímico, tudo muda. A testosterona mexe com muita coisa, né? Tanto na forma da psique quanto na forma da fisiologia, a gente sabe disso. Então, assim, não tratem a testosterona como se fosse algo simples de lidar. Não é. Eu vejo muita gente entrando no meio e falando assim, eu vou fazer um protocolo de testosterona, mais oxandrolona, não sei o quê. Eu falo, gente, eu considero que leva pelo menos uns 2 anos
tá? Depois que você começa o uso, para você começar a entender qual é a função da testosterona no seu corpo, quais são as experiências, quais são os seus colaterais específicos e por aí vai. Existem pessoas que convertem muito o estradiol com pouca testosterona, tem gente que pode tomar mais testosterona, desculpe. Tem gente que vai converter mais DHT, menos DHT, tem gente que vai aromatizar mais, tem gente que vai ter uma tendência de ginecomastia maior do que outras, vai ter gente que vai ter uma agressividade maior, outros não, e por aí vai. Porque por ser uma droga super individual, você não pode ler um protocolo na internet que diz que a dosagem inicial de testosterona para um protocolo é 500 mg por semana, sendo que você pode ser um cara sensível à testosterona, que aquele 500 vai gerar uma testo total mais alta do que em outra pessoa, vai gerar de repente DHT mais alto, E2, por aí vai, tá? É lógico que existem correlações entre essas taxas, não são totalmente aleatórias, então o ratio que você tem entre um e outro é totalmente individual. Eu já lidei com atletas que com pouquíssima testosterona elas tinham uma conversão muito alta. É lógico, gente, que isso também depende do laboratório, se você está usando de uma fonte confiável, se você está usando de farmácia, se você está usando de maneira correta, se você está sendo consistente nas suas aplicações, tudo isso, né, influencia. Tá? Por isso que eu considero que leva-se um tempo para você começar a entender como que funciona a testosterona para você. E isso é uma coisa importante que eu vejo pouca gente falar. Então vamos lá, vamos para a parte prática. O que eu faria, tá? Se você está no seu primeiro ano de uso de hormônios, é lógico que você vai ter que ter um médico, nem que seja um médico para você ir só para fazer exame, então você vai ter que ter um médico. Eu sempre recomendo, além do meu trabalho como coach, eu trabalho com outros médicos, eu tenho alunos que também são médicos, então assim, o médico ele tem que fazer parte da sua vida se você faz uso de hormônios, não tem jeito, tá, gente? Você vai ter que fazer exames, tá? Então, assim, no primeiro ano eu sempre recomendo a pessoa fazer pelo menos 4 ou 5 exames no ano, tá? Então, assim, cada 2 meses, cara, seria interessante você ir lá, ver como é que tá, principalmente sua testosterona total, testosterona livre, DHT, E1, E2, prolactina e fazer um hemograma normal até para ver como é que está seu hematócrito, né? Porque tem gente que tem alterações mais bruscas, né? De policitemia, né? Seria o engrossamento do sangue, né? Então é sempre interessante você fazer isso. Ah, mas atleta X ou Y fez meme, fala que não faz exame. Cara, é aquilo. Cada um sabe de si. Só que, olha, gente, a única coisa que eu falo, e é minha responsabilidade falar isso, a gente só vai saber os reais problemas nessa próxima geração. Porque nunca se foi usado tanto hormônio da maneira que está sendo usado de 5 anos para cá. O que eu tenho que buscar, né, nesses exames? Cara, principalmente você vai comparar a sua testosterona total, tá? Tem a testosterona livre, mas eu não gosto muito de usar ela para essas comparações, porque a livre depende muito dessas outras taxas, né? Ela não funciona de maneira independente. A primeira taxa a olhar seria a testosterona total. Então, a partir dali, você vai ver todas as outras, tá? Primeira coisa que você tem que comparar, a dosagem de testosterona que você usa, né? Tem que ser condizente com a testosterona que você quer em relação aos colaterais. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Você tem que fazer uma relação do seguinte: se eu uso 200 mg de testosterona por semana, tá? Digamos que ela se converta em 1.500 nanogramas por decilitro de testosterona total. Então vamos lá. 200 mg injetáveis se tornam 1.500 mg por dl de testosterona total. É um exemplo, tá? Dentro desses 1.500, né, a gente tem que saber o seguinte: quanto está se convertendo em E2, quanto está se convertendo em DHT e se eu consigo manter essa dosagem, certo? Você tem que achar dentro de você, e é por isso que é tão individual, né, qual seria a sua dosagem ótima de testosterona, tá? Muitas pessoas acham que quanto mais melhor, mas eu não concordo. É lógico, como eu falei no início do vídeo, existem atletas e atletas super pesados não vão usar pouco, mas para a maioria das pessoas chega um ponto que a testosterona ela dá mais trabalho de lidar do que benefício. Então, na minha opinião, na minha experiência dentro do fisiculturismo, vale mais você ter uma dose ótima de testosterona ali controlada durante o ano, certo? Uma dose que você não vai mais mexer,
E a partir daí você trabalha em outros compostos, tá? Dependendo do seu coach, dependendo do seu médico e por aí vai. Então, digamos que você faça aplicações recorrentes 2 vezes por semana. É importante também, na hora que você comparar os testes, você usar a mesma droga, com o mesmo éster, com o mesmo intervalo de aplicações no mesmo dia. Porque se você aplica, faz o uso, né, a aplicação segunda e quinta, e você faz um exame terça e depois outro exame quarta-feira, vai dar diferença, tá? Lembra que existe uma meia-vida, né? Aquela meia-vida, ela dá diferença no exame de sangue. Então, é sempre bom você fazer as comparações de maneira correta. Então, digamos lá que está dando 1.500, seu E2 está, vamos falar aí, 100, 110, que é acima da referência, tá? Mas, na minha opinião, aceitável para quem tem 1.500 de testosterona. É esse samba que o profissional tem que ter. Se a pessoa tem 1.500, 2.000 de testosterona total, se ela tem 100, 110 de E2, gente, é normal. É só você pegar a porcentagem. Se ela teria 1.000 e tem, sei lá, 50, 60, ela vai ter 2.000, pode ser 110, 100. Isso não é matemática exata. Não estou falando aqui que tem que ser o dobro, que vai converter certinho. Eu só estou dando um exemplo para vocês entenderem que, logicamente, aumentando a dosagem de uma coisa, a outra pode aumentar ou não, tá? Eu tenho até que tomar cuidado com isso, porque, de novo, é individual, tá? A segunda coisa, o DHT. O DHT, para mim, é a taxa mais olhada à toa, na minha opinião, porque DHT, gente, deriva testosterona. Então, logicamente, quanto mais testosterona você tiver circulante, mais provável que você converta alguma coisa em DHT, tá? E o DHT é diferente do estrogênio estradiol, é uma molécula que, cara, ela não faz tanto mal assim, igual as pessoas pensam. Ela tem que controlar o DHT. Tirando mulheres, né, que é bem mais complicado, essa dinâmica toda aqui eu tô falando para homens, tá? Porque mulher é muito mais complicado, eu não vou citar mulher nesse vídeo, tá? A preocupação que as pessoas têm normalmente é em relação à acne e oleosidade, né? E por isso queda de cabelo, né? Queda de cabelo, ela vem do aumento de oleosidade do couro cabeludo. Então, assim, é só isso, tá? Muita gente quer controlar o DHT tomando finasterida, dutasterida. Cada caso é um caso, eu não vou entrar nessa questão, porque eu falei, cada caso é um caso. Como é que você classifica ou vê anomalias? Vamos lá, vamos para o terceiro ponto. Um exemplo de anomalia, tá? Uma coisa que não é comum. Uma pessoa usar uma dosagem alta de testosterona, converter em testosterona alta, né, total, e dar E2 e DHT baixo. É uma anomalia, tá? Isso é bom? Né? Então quer dizer que você está aromatizando menos, né? Você está utilizando mais. Existe a anomalia oposta. A pessoa pode estar usando testosterona, a testosterona total dela não está dando tão alta, está dando coisa de 1.000, 1.200. Digamos que a mesma dosagem, de vez de dar 1.500, ela está dando 700 a 900 e ela está convertendo muito E2 e muito DHT, tá? Isso também acontece. Qual é a solução para esses casos? Gente, não tem. A solução é você dosar a testosterona. Você vai ter que baixar ela. Poxa, Hugo, mas mesmo assim, minha testosterona total já está quase de um natural. Eu ainda vou baixar ela? Exatamente. Existem pessoas que são sensíveis à testosterona, elas convertem, aromatizam mais, tá? Essas pessoas, elas não adianta, elas vão lutar contra a testosterona a vida inteira, tá? Então, existem os dois exemplos, pessoas sensíveis e pessoas resistentes à testosterona. Então, assim, você tem que saber o seu caso. Esse vídeo é só para isso, você saber dosar isso, tá? E, ao mesmo tempo, existem pessoas que são super atletas que podem usar quantidade muito grande. Lá nos Estados Unidos é muito comum você ver protocolos de 1 grama de testosterona e por aí vai. Só que, mano, é aquilo, você acaba se tornando uma farmácia ambulante, porque você vai ter que controlar aquilo tudo, você acaba cortando suas pernas, na minha opinião. Então, sejam inteligentes, tá? É isso, gente. Valeu.